falso, que tem por objetivo acessar senhas, números de cartões de crédito e dados pessoais. Na internet, nem tudo é o que parece. Por isso, antes de clicar, desconfie. Ministério Público de São Paulo na prevenção aos golpes virtuais. Corrupção. Ato de corromper e obter vantagem ilicitamente. Direto ao ponto. Levar vantagem de forma ilegal. Criminalidade. O MP explica. O MP combate. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Comprar pela internet é rápido e fácil, mas nem sempre o produto deixa a gente satisfeito. Será que é possível desistir da compra? Sim, tem lei para isso. O cliente tem até 7 dias após o recebimento para devolver o produto, com ou sem defeito. Se for um serviço, o prazo começa no dia da contratação. E os custos de envio devem ser pagos pela empresa. Acompanhe mais aqui na TV Justiça e nas nossas redes sociais. Senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara e internautas, boa noite. Às 18h13, declaro aberta a presente audiência pública destinada à avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referente ao quadrimestre maio, junho, julho e agosto de 2020, conforme edital número 05/2020 SC, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1347, de 4/9/2020, em observância ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, que é composta pelos vereadores: eu, Patrícia Juliane, presidente, Sônia Patas da Amizade, relatora, e Juarez Araújo, membro. Agradeço a presença do senhor Reinaldo Bueno Priante Neto, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, dos servidores e de todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais do YouTube e Facebook. Informo que os internautas que nos assistem podem enviar perguntas através das páginas da TV Câmara, no YouTube e no Facebook. Convido o senhor Reinaldo Priante, diretor de Finanças, para iniciar a sua apresentação. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria aqui de agradecer também a presença dos vereadores, a Patrícia, a Sônia e o Juarez. Agradecer aqui os funcionários da Secretaria de Finanças que estão aqui presentes. Agradecer também ao controle interno que está aqui presente também. Agradecer os internautas, os telespectadores que estão nos ouvindo nesse momento.
E vou fazer uns agradecimentos a mais pessoas também. Agradecer a todos que, de alguma forma, fizeram parte desse encerramento e aplicação das ações governamentais. Agradecer a todos os funcionários que foram detentores da construção desses números. Agradecer a todos os secretarias de finanças, que classificam todos os registros, contabilizam todos os registros. Agradecer a Controladoria Geral e também a Controladoria Orçamentária e Financeira desse município, que fazem o controle das contas públicas. E um provérbio africano: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Vamos então dar início à apresentação do segundo quadrimestre de 2020. De acordo com os fundamentos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Aqui nós temos um quadro resumido com indicadores de desempenho da Prefeitura Municipal de Jacareí referente ao segundo quadrimestre de 2020. Irei mostrar para vocês agora a receita corrente líquida, na qual, nos últimos 12 meses, tivemos o acúmulo de 866.306.000 nesses últimos 12 meses. Vamos entender melhor esses números. Para que possa compreender como é formado esses números, temos aqui as receitas correntes dos últimos 12 meses, que foi auferida no montante de 970.996.000, na qual temos as deduções pertinentes, que são contribuição do servidor para o plano de previdência, no montante de 23.201, compensação financeira entre regime de previdência, 6.007.000, e Fundeb, 75.482.000, dando um subtotal de 104.690.000, onde, pegando o total acima da receita corrente de 970.996.000 menos os 104.690.000, temos o total da receita corrente líquida de 866.306.000. Agora vamos falar sobre a dívida consolidada do município, que está na ordem de 38,84% da receita corrente líquida. Aqui, como vocês podem ver nesse quadro, temos os limites das dívidas, que, de acordo com a legislação, você pode atingir até 120% da receita corrente líquida, onde, como nós atingimos 865.256.000, a dívida hoje consolidada do município está em 336.099.000, comprometendo, neste momento, 38,84% sobre o montante da receita corrente líquida. Podem perceber, nesse quadro ao lado, que a evolução das dívidas, elas têm diminuído, pois o município tem cumprido todos os pagamentos em dia de suas dívidas. Aqui nós podemos perceber que o estoque da dívida hoje do município, que era na ordem de 42,69% de 2019, agora está em 38,84%, demonstrando que o estoque vem diminuindo devido ao município estar cumprindo suas metas neste período. Vamos agora falar sobre pessoal e encargos, lembrando, últimos 12 meses, que está no percentual de 35,54% da receita corrente líquida. Seria o valor
com referência à quantidade de gastos com o pessoal. De acordo com o limite de pessoal, temos que, de acordo com a legislação aplicada, podemos atingir como limite máximo, de acordo com o artigo 20 da LRF, até 54%. De acordo com o limite prudencial, podemos atingir até 51,30% da receita corrente líquida. E o limite de alerta, de acordo com o artigo 59 da LRF, podemos atingir até 48,60% da receita corrente líquida, onde mostra que o município está seguindo com prudência e está aplicando 35,54% com gastos com o pessoal, de acordo com a receita corrente líquida, ficando bem abaixo dos limites máximo prudencial e de alerta do Tribunal de Contas e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora temos, por fim aqui, nesse quadro, resultado primário, na ordem de 23.749. Para aqueles que estão em casa e às vezes não entendem esta palavra resultado primário, vou dar um exemplo simples para que possam compreender quem estiver nos ouvindo. Resultado primário é como se fosse pegar o seu salário simples, um exemplo hipotético, R$1.000, onde você diminui as suas despesas, como aluguel, alimentação, outras despesas, de um montante qualquer, onde este resultado, deduzindo o seu salário com as despesas, você tem o resultado primário. Então, esse valor que aqui estamos colocando, eles são um exemplo para entender facilmente. É o que você ganha menos que você deve. E o resultado nominal, que é um outro resultado, é você tem que tirar os juros da dívida. Então, quando ouvirem resultado primário, é simples, receita menos que gastou. E quando for resultado nominal, é com o acréscimo da dedução dos juros da dívida. Ok? Aí aqui temos os valores, a metodologia de como chegou neste valor. Receitas primárias do município, 621.265, despesas pagas, 521.809, restos a pagar, processado pago, 38.477.000, e resto a pagar não processado pago, 37.230. Onde você pegando o que você recebeu, menos tudo que você pagou, temos um resultado primário de 23.749.000. Agora vamos detalhar um pouquinho as receitas do município. Aqui temos a classificação das receitas por fontes, onde aqui temos a fonte corrente, que na meta anual orçamentária para 2020 estava orçado em 994.234.000, e na qual foi realizado, até esse presente momento, 641.725, dando um percentual de 64,54% de atingimento da meta provisionada. Temos aqui a receita tributária, né? Na receita tributária, com alguns exemplos, posso colocar para vocês, como imposto de renda, IPTU, ITBI, ISS e taxas. Aqui nós temos um valor orçado para 2020 de 213.444.000, na qual foi realizado até esta presente data, segundo o quadrimestre, 128.996.000, na ordem de 60,44% sobre a meta. Temos aqui as receitas de contribuições, que nada mais é do que as contribuições dos servidores ativo e dos servidores inativo. Como exemplo, aqui tínhamos uma meta orçamentária projetada para 2020 de 23.435.000 e já realizado no segundo quadrimestre 15.833.000, chegando ao percentual de 67,56%. Temos a receita patrimonial, que podemos dar como exemplo as aplicações financeiras do município, né, onde engloba
aqui as autarquias, fundações e município, tinha uma ordem estimada no orçamento de 33.660.000 e foi realizado até o segundo quadrimestre 35.625.000, chegando ao montante de 105,84% sobre a meta. Receitas e serviços, que está incluso as tarifas de água e esgoto do município. Tínhamos uma ordem estimada para o orçamento de 2020 de 106.730.000 e realizado até o segundo quadrimestre 63.206.000, a um percentual de 59,22%. Temos aqui as transferências correntes que podemos detalhar como repasses federais, como FPM, SUS, Educação, repasses do Estado, como ICMS, IPVA, IPI, entre outras. Temos uma meta orçamentária para 2020 de 572.566.000 e já alcançado até esse segundo quadrimestre 378.457.000, chegando a 66,10%. E temos aqui outras receitas correntes que têm um valor estimado na ordem de 44.399.000 e realizado até o segundo quadrimestre 19.608.000, chegando a 44,16%. Aqui um exemplo, posso colocar as multas administrativas e judiciais. Uma vez falado no quadro anterior sobre receitas correntes, agora vamos falar sobre receitas de capital. Receitas de capital, temos uma meta orçada para o ano 2020, no montante de 224.714.000 e realizado até o segundo quadrimestre 21.734.000, chegando ao percentual de 9,67%. Operações de crédito, uma meta orçamentária anual de 120.683.000, realizado até o segundo quadrimestre 6.690.000, chegando a um percentual de 5,54%. Operações de crédito são os empréstimos que o município tem, como, por exemplo, podemos citar o CAF, que é um empréstimo hoje que o município tem. Então, ele está incluso dentro das operações de crédito. O COI também fica dentro da operação de crédito. Temos também a alienação de bens, uma meta orçada de 4.690.000 e realizada até o segundo quadrimestre 49.000, um percentual de 1,04%. Aqui seria imóveis que porventura possam estar em negociações, principalmente na Fundação Prolar, que tem imóveis que pode haver por leilões. Transferências de capital, 99.341.000. Aqui na transferência de capital, a gente classifica os repasses do governo federal e estadual para aplicação em obras no município. Tem um orçamento de 99.341.000 e realizar até o segundo quadrimestre de 14.956.000, chegando a um percentual de 15,6%. E outras receitas de capital, que chegou a um valor de 39, que não teve uma classificação atenuada. Aqui temos um resumo das duas receitas colocadas aqui, que foi as receitas correntes e as receitas de capital. Temos por categoria econômica, receita corrente, na ordem orçamentária projetada para o 2020, 994.234.000 e realizado até o segundo quadrimestre 641.725.000, no percentual de 64,54%. Lembrando que receitas correntes são as receitas do nosso dia a dia e receita de capital é para a aplicação, por exemplo, de obras no município. Então, capital, temos uma meta anual orçamentária para 2020 de 224.714.000 e realizado até o segundo quadrimestre de 21.734.000, chegando ao percentual de 9,67%. E temos aqui
as receitas intra-orçamentárias, que são os repasses com o Instituto de Previdência, que temos um orçamento de 63.331, que foi realizado até o segundo quadrimestre de 48.375.000, chegando a 76,75%. Receita total, estimada pelo orçamento de 2020, 1.281.979.000 e realizada até o segundo quadrimestre, 711.834.000, a um percentual de 55,53%. Aqui colocamos as principais receitas do município para verificarmos como foi a variação nesse período segundo quadrimestre. Temos o ICMS, meta anual orçamentária para 2020 de 257.510.000, realizado até o segundo quadrimestre, 132.849.000, chegando a um percentual de 51,59%. Serviços, como água e esgoto, uma meta orçamentária de 106.730.000 e realizado até o segundo quadrimestre, 63.206.000, a um percentual de 59,22%. O ISS, que é Imposto sobre Circulação de Serviços, uma meta orçamentária para 2020 de 79.156.000 e realizado até o segundo quadrimestre, 44.939.000, chegando ao percentual de 56,77%. Fundeb, que é o repasse do governo federal para a educação, 96.913.000, a estimativa orçamentária para 2020, e realizado até o segundo quadrimestre, 64.783.000, um percentual de 66,85%. Temos o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano do município de Jacareí, uma meta orçamentária para 2020 de 78.302.000 e realizada até o segundo quadrimestre, 49.024.000, chegando ao percentual de 62,61%. FPM, Fundo de Participação dos Municípios, um repasse federal, uma meta orçamentária anual estimada 63.146.000 e realizado até o segundo quadrimestre 37.467.000 a um percentual de 59,33%. IPVA, Imposto sobre Veículos de Circulação no município, uma meta orçamentária de 31.052.000, realizada até o segundo quadrimestre 25.430.000, um percentual de 81,89%. Operação de crédito, que são os empréstimos que o município tem, como, por exemplo, o CAF, o COI, meta orçamentária de 120.683.000, que foi realizada até o segundo quadrimestre, 6.690.000, a um percentual de 5,54%. Transferência de capital vinculado, que são os repasses vindos dos governos federais e estaduais, né? Uma meta orçamentária de 99.341.000 e realizado até o segundo quadrimestre 14.956.000, a um percentual de 15,06%. Aqui, como são muitas receitas, as demais que não foram elencadas aqui chegam ao montante de 349.146.000 e realizado até o segundo quadrimestre 272.490.000, um percentual de 78,04% no período. Receita total, meta orçada de 1.281.979.000 e realizada até o segundo quadrimestre 711.834.000, a um percentual de 55,53%. Agora vamos falar as despesas do município.
Aqui está elencado as principais despesas do município por função. Aqui temos a saúde, meta anual orçada para 2020, 222.410.000, e já liquidado até o segundo quadrimestre, 150.606.000. Aqui, quando nós falamos liquidado, seria pagamento, processo com nota fiscal e já processado para pagamento, chegando ao montante de 67,72%. Educação, uma meta orçada de 170.969.000 e liquidado até o segundo quadrimestre, 89.440.000, chegando ao percentual de 52,31%. Saneamento, uma meta orçada para os gastos para 2020 de 182.586.000 e liquidado até o segundo quadrimestre, 54.327.000, a um percentual de 29,75%. Administração, gastos com administração, meta anual orçamentária para 2020, 132.252.000, liquidado até o segundo quadrimestre, 64.926.000, a um percentual de 49,09%. Previdência Social, uma meta orçada para 2020 de 116.967.000, liquidado até o segundo quadrimestre, 66.040.000, a um percentual de 56,46%. Gestão Ambiental, meta orçada de 66.563.000 e liquidado até o segundo quadrimestre, 37.762.000, a um percentual de 50,72%. Aqui são gastos com o recolhimento de lixo da cidade, é o seu maior gasto. Urbanismo, no urbanismo nós podemos encontrar os gastos com infraestrutura urbana, serviços urbanos e transporte urbanos, na qual tem uma meta orçamentária anual prevista de 147.716.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 28.088.000, chegando ao percentual de 19,01%. Encargos especiais, que são, podemos dizer que são serviços da dívida e os serviços precatórios, gastos judiciais, uma meta orçada anual de 40.134.000 e já liquidado até o segundo quadrimestre, 22.566.000, chegando ao percentual de 56,23%. Gastos com a Câmara, o Legislativo, meta orçado para 2020, 29.221.000, liquidado até o segundo quadrimestre, 12.434.000, chegando ao percentual de 42,55%. Assistência social do município, meta orçada para gastos, 25.536.000 e liquidado até o segundo quadrimestre, 12.258.000, chegando ao percentual de 48%. Segurança Pública, uma meta orçada para 2020 de 24.394.000 e liquidado até o segundo quadrimestre, 11.830.000, a um percentual de 48,50% sobre a meta. Trabalho. Aqui no trabalho nós podemos colocar Vale Transporte, Vale Refeição como exemplo. Aqui temos uma meta orçada anual de 13.042.000, na qual foi liquidada até o segundo quadrimestre, 5.845.000, a um percentual de 44,82%. Área de esportes, desporto e lazer, uma meta orçada de 7.017.000 e gastos até o segundo quadrimestre liquidado de 3.005.000, dando um percentual de 42,82%. Cultura, temos uma meta orçada para 2020 de 6.275.000 e liquidado até o segundo quadrimestre
2.598.000, a um percentual de 41,40%. Os demais podemos colocar como reserva de contingência, regime próprio de previdência social, habitação, agricultura. Temos uma meta orçada de 96.897.000 e liquidada até o segundo quadrimestre 30.700.000, a um percentual de 31,68%. Total da despesa do município, 1.281.979.000, na qual foi liquidado até o segundo quadrimestre 588.425.000, a um percentual de 45,90%. Aqui temos as despesas correntes. Então, falamos anteriormente as principais despesas, agora as despesas correntes. Temos aqui uma meta orçamentária para 2020 da corrente de 897.987.000, liquidado até o segundo quadrimestre 502.879.000, a um percentual de 56%. Gastos com pessoal e encargos, meta orçamentária anual 393.787.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 229.345.000, a um percentual de 58,24%. Juros e encargos à dívida interna, meta orçamentária para 2020, 12.904.000 e liquidada até o segundo quadrimestre, 7.644.000, a um percentual de 59,24%. Outras despesas correntes, 491.296.000, aqui podemos colocar como material de consumo, serviços de pessoa física, serviços de pessoa jurídica, subvenções, consultorias, diárias, etc., dentro deste outras despesas correntes. Temos uma meta anual orçamentária prevista para 2020 de 491.296.000 e liquidada até o segundo quadrimestre 265.890.000, a um percentual de 54,12%. Agora, despesa de capital. Só para entender a diferença, o que falamos agora, despesa corrente, é a despesa do dia a dia. Despesa de capital é para pagar obras feitas no município, como exemplo. As despesas de capital, temos uma meta orçada para o ano 2020 de 300.897.000 total e liquidar até o segundo quadrimestre 57.812.000, a um percentual de 19,21%. Investimentos, 273.642.000, que seria investimentos para as obras e instalações do município, uma meta orçada de 273.642.000 e liquidar até o segundo quadrimestre 42.891.000, a um percentual de 15,67%. Inversões financeiras não ocorreram. A amortização da dívida, meta orçamentária 27.230.000 e liquidado até o segundo quadrimestre 14.921.000, um percentual de 54,80%. A amortização da dívida nada mais é do que a diminuição do estoque da dívida quando você coloca ela em dia, vai pagando em dia. Despesas, aqui temos um resumo das despesas corrente e de capital. Corrente, meta anual orçamentária para 2020, 897.987.000 prevista, liquidado até o segundo quadrimestre 502.879.000, percentual de 56%. Despesas de capital, previsão de 300.897.000 e liquidar até o segundo quadrimestre 57.812.000, 19,21% da meta. Intra-orçamentário, que seria os gastos com a previdência entre os órgãos,
que é 67.117.000 a previsão orçamentária para 2020, e foi liquidado até o segundo quadrimestre 27.734.000, a um percentual de 41,32%. Reserva de contingência, meta orçada de 15.978.000 e nada foi utilizado. Reserva de contingência nada mais é quando você tem uma situação de calamidade, onde há necessidade de usufruir desse valor, caso necessário. Nesse momento não foi necessário. Despesa total, meta anual orçada para 2020, 1.281.979.000 e liquidado até o segundo quadrimestre, 588.425.000, a um percentual de 45,90%. Aqui nós temos um quadro demonstrativo dos restos a pagar por órgão. Temos dois quadros, onde o primeiro quadro acima, eles são restos a pagar processados, e os de baixo são restos a pagar não processados. Então, o primeiro quadro traz Poder Executivo, que seria o município, em exercícios anteriores, 39.184.029, pago 38.450.000. Então, podemos verificar que do restos a pagar que estava processado, que já tinha nota fiscal no encerramento do exercício, ele já foi praticamente todo ele quitado pelo município. Poder Legislativo, restos a pagar 27.254 e pago os mesmos valores, não tendo nenhum saldo de restos a pagar. Os índices orçamentários não ocorreram e um total, então, de restos a pagar, 39.211.000 e pago 38.477.000 e um saldo ainda remanescente de 733.000. Agora, abaixo, temos os pagamentos de restos a pagar não processado, que é onde, no encerramento do exercício, ainda não tinha configurado o encerramento do serviço ou a entrega da mercadoria, que ocorreu somente no ano de 2020. Com isto, o Poder Executivo trouxe para restos a pagar de 2019 para 2020, 53.641.000, e na qual foi pago 36.719.000, e aqui, interessante salientar, cancelado 10.056.000, porque o empenho, quando vem de um exercício para o outro, se ele não foi concretizado o serviço ou a entrega do material, ele é cancelado pela Secretaria Gestora por não ter conclusão do serviço de um ano para outro. Então, tivemos o cancelamento na ordem de 10 milhões, na qual não findou o serviço ou a entrega do material. Com isso, ainda temos um saldo remanescente de 6.866.000, que sendo que esse saldo, praticamente 90% dele, ele é dos anos anteriores a 2017, esse valor de saldo remanescente. Poder Legislativo. Temos aqui, como resto a pagar não processado, na ordem de 523.355, que foi pago 510.686, na qual foi cancelado R$7.000, tendo ainda um saldo de resto a pagar de 5.400 aqui na Câmara Poder Legislativo. Interorçamentário não ocorreu e o total de restos a pagar não processado ficou na ordem de 54.165.000 e pago no ano de 2020, agora, até o segundo quadrimestre, 37.229.000 e cancelado 10.063.000, tendo um saldo ainda remanescente de 6.871.000. Então, só para não ficar ainda a dúvida, quadro acima, restos a pagar, processado. Processado quando você tem já, na virada do exercício, a entrega do material ou
a finalização do serviço com a nota fiscal em mãos, já processado. O quadro abaixo é não processado, não processado quando você ainda não finalizou o serviço na virada do exercício ou a entrega do material. Então, essa é a diferença de um quadro para outro. Aqui temos um quadro que nos traz as aplicações legais que temos que fazer para a saúde e para a educação. Aqui o período de janeiro a agosto de 2020, onde as receitas de impostos e transferências para a aplicação do ensino é 360.540.000, que é utilizado este valor para calcular a meta obrigatória de ensino, que pela meta obrigatória estima-se até esse momento a aplicação de 90.135.000, 25%, e até esse momento a aplicação realizada é de 98.504.000. Lembrando que esses valores, eles são de acordo com o empenhado. Aqui não é o liquidado, é de acordo com o empenhado. Então, até esse momento, a aplicação ela está seguindo o valor percentual inicial de acordo com a receita. Temos aqui a saúde. Podem perceber que o valor ele é diferenciado porque ele não conta com o valor que o governo federal repassou para nós esse ano, que é um apoio do FPM. Então, ele é descontado para a aplicação da saúde. Deste valor, ficou um pouquinho menor, que foi um montante de 2.955.000 aproximadamente, que veio do governo federal, que não é aplicável na saúde. Por isso, esse valor menor. Com isso, tem a aplicação obrigatória 54 milhões, no percentual de 15%, e nós já estamos aplicando, de acordo com o empenhado, 118.513.000, chegando ao percentual de 33,14%. Praticamente estamos no dobro do valor previsto, de acordo com essas receitas aqui até este momento. Aqueles que estão em casa, que possam ter curiosidade em estudar com mais cuidado esses números, vocês encontram na página da internet, no site do município, www.jacareí.sp.gov.br, utilizando-se do canal Transparência, igual a setinha nos mostra aqui. Clicando nesse botão, vocês vão parar nesta tela, o internauta ou quem está em casa, e vai clicar em Publicações. Uma vez que você clicou em Publicações, você vai ter acesso a essas duas últimas linhas aqui, que vão trazer os relatórios resumidos da execução orçamentária e os relatórios da LRF, todos eles detalhados. Lembrando a todos que esta apresentação ela é um resumo desses relatórios que já foram publicados pelo Boletim Oficial na última sexta-feira e está disponível no portal da Transparência para qualquer cidadão que queira e se sinta necessário conhecer melhor esses números. Obrigado a todos. Fico aberto agora às possíveis perguntas. Quero agradecer ao diretor de Finanças da Prefeitura Municipal, senhor Reinaldo Priante, e neste momento abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimento e dúvidas. Estão presentes no plenário a vereadora Lucimar Ponciano, doutora Márcia Santos, Juarez Araújo e Sônia Patas da Amizade. Boa noite a todos. Boa noite. Mesmo a gente tendo a ciência que essa apresentação ela é bem técnica, bem exatas mesmo, mas não deixa da gente tirar algumas dúvidas, até mesmo para esclarecimento da gente e também da população que nos acompanha. E aqui, na apresentação, eu marquei alguns pontos que eu acho que é importante tirar a dúvida. Primeiro aqui, quando se fala limite de pessoal, nessa folha, nessa apresentação, fala limite de pessoal, gastos com pessoal. Aqui fala que nos últimos meses, últimos 12 meses,
que a prefeitura gastou com os servidores 35,54%. Mas, assim, no quadrimestre, qual foi a porcentagem? Manteve a média? Porque, legalmente, é sabido que pode gastar até 54%. Mas a gente sabe que os 54% com o pessoal não entra simplesmente os efetivos, entra também todos os gastos com outros serviços terceirizados que entra os recursos humanos. Então, aqui não aparece isso, Reinaldo, porque quando a gente tem uma discussão, um questionamento com a administração sobre a porcentagem até 50%, 54%, mas acaba pagando 35%, é óbvio que o administrador ele tem que ter uma gordura por conta dos... Mas, nesse sentido, aqui está falando de 12 meses. A média, nós estamos falando aqui do segundo quadrimestre, né? Então, que manteve essa média de despesa com o servidor de 35,54%? Tá. Vou usar um comparativo aqui, que acho que possa ser para ajudar melhor. Eu trouxe aqui a apresentação do quadrimestre do ano de 2019, né, que é o comparativo de 2019 para 2020. Em 2019, nós tivemos uma aplicação de 38,13%. Só que a nossa receita corrente líquida, na época, era 9% menor do que está nessa receita corrente líquida agora deste ano, 2020. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior o aumento da receita corrente líquida do município, você tem uma diminuição concomitante do percentual de gasto com pessoal. Por quê? Você tem lá no ano 2019 38, mas você diminuiu, não houve diminuição. Houve como elasticizou um pouquinho mais, aumentou a receita, você tem o percentual menor. Então não houve variação no período, mas sim um acréscimo de 9,23% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, lá no segundo quadrimestre de 2019 para o segundo quadrimestre de 2020. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Temos aqui o controlador que queira fazer algum comentário também. Eu acho legal usar o microfone, porque senão quem está na televisão não escuta. Desculpa, não entendi. Pode falar. Pode falar que sai. Alô? Agora tá, né? Esse ponto da despesa com pessoal é algo que vem sido muito discutido, inclusive em Brasília. Por quê? Nós pegamos as despesas com pessoal, que é salários, encargos, mais a previdência, o patronal, né? E fazemos essa comparação com a receita. Realmente, né, mesmo que o salário não mude, a receita oscila o percentual. Esse é um ponto que é verdadeiro. Agora tem o seguinte, doutora Márcia, tem saído muito médico aposentando? Está entrando muito médico? Nenhum. Ok. Então, esse é o problema, tá? O funcionalismo público, especificamente no nosso município, que tem esse percentual que parece que tem um gap muito grande para chegar no 54, né? Olhando, é isso mesmo que o número diz. Pô, tem muito espaço. Só que o artigo 18, o inciso 1º do artigo 18 da LRF diz que terá que ser computado também a mão de obra dos terceirizados. A mão de obra do Damasco, que é um valor expressivo, não está no total da despesa com pessoal. A mão de obra de motorista, né, porque o nosso quadro de motorista também
por um motivo que não interessa no momento, né? Mas nós temos contratado, alugando carro com motorista. O salário desse motorista deveria constar como despesa de pessoal, não consta. Então, esse artigo 18, o pessoal lá do STN, né, da Secretaria de Tesouro Nacional, disseram assim: a partir de 2018 vocês vão ter que computar, vamos ter que seguir a lei. O que aconteceu? Foram fazer as contas, muitos municípios, ao invés de 54, ia dar 60%, 70%, 80%, estourar a folha. Aí a própria lei fala, quando estoura a folha, você tem que demitir comissionado, você tem que reduzir o salário de efetivo, até chegar no ponto de que você tem que demitir efetivo, né? É uma escala. Você tem que ir atingindo, não vai atingindo, você vai... Entendeu? Então, aí, então não vamos fazer isso. Até porque daí fere a lei, não pode receber as transferências do FPM, do CME, né? Não pode receber o dinheiro do SUS. Então não vamos aplicar o inciso 1º do artigo 18 da LRF esse ano. O ano que vem, não, o ano que vem, não. Era para ser agora. Aí o Covid chegou. Então não, para 2020 também não. Vamos deixar para 2021. Aí nós já andamos fazendo algumas contas, né, quanto que é esse pessoal que supostamente, né, não está entrando na despesa com o pessoal. O nosso município ainda vai ficar abaixo dos 52, não sei o que lá, os 54 e tudo. Mas muito município vai estourar. Então eles estão prorrogando isso. Então a colocação que você fez faz muito sentido, porque é isso que você está vendo aí, né? Porra, tem um espaço enorme para aumentar a folha. Eu diria que não, porque o Collor, quando chegou lá em Brasília, ele chegou lá e deu uma limpa, porque o Collor não era um presidente, ele era um administrador da folha de pessoal, só tinha funcionário. Aí ele pegou e deu uma limpa. Bom, agora sobrou dinheiro, né? Sobrou dinheiro para fazer uma estrada, sobrou dinheiro para comprar equipamento para a saúde, sobrou dinheiro para comprar uma Elba, né? Mas tudo bem. Entendeu? Inclusive, no site da Transparência, relatório do DGT, tem uma ordem de serviço que aborda esse aspecto, tá? Que diz, né, já tem até uma conta contábil criada, né, mas até agora nós não usamos, 3390-34, se eu não me engano, né? Então, eu sempre, né, venho aqui e sempre escuto falar, tem muito espaço. No meu ponto de vista, não tem todo esse espaço, se nós cumprirmos o inciso 1º da LRF. Eu não sei se eu ajudei, se eu compliquei. Mas... Então, partindo desse pensamento, daí já entra uma questão, por exemplo, se vai entrar no quadro de servidor, na despesa do quadro de servidor, contratação de qualquer trabalho de RH, então deveria o município ele ter o direito de direcionar os moradores da cidade, coisa que a Lei 8.066 não vai permitir. A Lei 8.066, ela não ingessa nesse sentido, de quando uma empresa ela ganha a licitação, ela tem que vir ela vem geralmente com um quadro pessoal já pronto. Então, as vagas restantes que ela coloca outras pessoas. Não tem essa obrigatoriedade de contratar os desempregados do município. Então, esse artigo também deveria, porque principalmente em empresa, por exemplo, então acho que não deveria ter 2 pesos e 2 medidas por conta disso. Então, acho que tem que discutir bastante essa questão, porque senão vai, lógico, ultrapassar mesmo os 54%, né? Porque hoje a prefeitura, como vocês mesmos mencionaram, não é só no quadro de saúde que se aposenta. Todas as funções hoje, tem muitos funcionários que se aposentam, e quem perde é a prefeitura, que não dá hoje para fazer
muitos concursos públicos, então o é interessante a contratação de serviços de e-mail, que daí é para não abrir concurso. Então, a gente tem que debater bastante essa questão aí, porque a gente vê que quem perde nisso sempre vai ser o servidor público efetivo, né? Porque as empresas não vai mais, a gente não vai ter sobra para o prefeito terminar uma reforma administrativa, não vai ter sobra para ele conseguir dar um aumento maior que a inflação. Então, quem vai sempre perder com esse artigo 18, inciso 1º da lei federal, vai ser, então, o servidor efetivo. Então, tem que discutir bastante isso, essa questão. Mas depois também, que a outra dúvida que eu trago é aqui sobre a previsão, né? A gente vê que a Receita... Agora eu vou passar no resumo da Receita, Reinaldo, que você colocou aqui. A gente vê que não estamos na metade do ano e tem orçamento que já chegou no 64,54, que nem, por exemplo, na questão da coisa corrente. E aqui quando você, então, está sobrando 35,06%. Referente às obras, né, quando você citou essa folha da Receita de resumo, você citou que nesses que está faltando aqui são a questão das obras. As obras da Receita de Capital. Receita de Capital. Tá. Mas que também você mencionou. Então, daí, olhando aqui o montante, nós estamos falando até o mês de agosto, né? Até agosto. Nós estamos falando, então, o gasto da prefeitura nesse Janeiro, ano agosto. Até o mês de agosto. Isso, até agosto. Então, tem uma sobra aqui de 35,10%. Mas daí, quando você contabilizou as obras, principalmente do CAF, a gente viu que nós usamos 10%. Ainda falta realizar 90% pela estimativa. Então, nessa premissa apresentada, damos a entender que não vai terminar essas obras esse ano, né? Então, vai ter esse sobrante bem alto aí, nesse caso, da despesa com obra do CAF. Porque, pelo que você colocou aqui, o que já foi gasto não chega a 10% do valor. Ó. Então, inicialmente avaliando o número, é 10% mesmo, mas eu não tenho propriedade da informação de como está o andamento das obras, né, porque quem cuida dessa parte é o infraestrutura, né, eu não sei como é que está o andamento, porque tem muitas situações que estão em andamento que falta, às vezes, algum detalhe para se vingar aquele pagamento. Então, porventura, se ainda não foi feito, tem que ver o cronograma que o infraestrutura tem, de acordo com esse trabalho, e também as liberações que o próprio CAF libera também. Porque temos que ter claro que o CAF, ele é um empréstimo. Então, cada vez que você tem a continuidade do processo, você acaba tendo uma parcela a mais de financiamento para o município também. Então, tem que avaliar com a infraestrutura para verificar como é que está o andamento dos projetos e também sobre as documentações de liberação de algumas parcelas ou outras. Então, é complexo afirmar na integridade se vai chegar ou não ao percentual. Temos que avaliar como está o andamento do projeto. Agora também chama a atenção aqui, quando você fala da receita do FPM, que inclui, e aí a gente está vendo que houve uma necessidade, por conta da calamidade do Covid-19, da pandemia, um direcionamento maior de verba para os municípios. E eu estou sentindo falta aqui de estar entendendo aonde que está entrando essas verbas, porque até agosto, aproximadamente, foram gastos quase 16 milhões de reais. E a gente sabe que uma porcentagem grande veio do governo federal, uma parcela do Estado. E aqui, quando você fala que tem 63 milhões, a meta anual que o FPM encaminha, verba do governo federal encaminha para o município, 63 milhões, e até o mês de agosto veio 37 milhões, e a gente sabe que já gastamos quase 30 milhões no Covid, agosto aproximadamente uns 16 milhões. Aqui está mencionado isso, aonde que foi colocado isso? Onde que a gente vê diretamente esse gasto? Você fala do Covid?
Do Covid, está falando? Tá. Então, assim, eu vou fazer um comparativo antes, tá? Antes de falar na sua pergunta, pode ser? Comparativo simples com a questão das receitas, né, que ocorreram de um quadrimestre para outro. Aqui o comparativo eu vou usar do quadrimestre de 2019, o segundo quadrimestre, com o segundo quadrimestre de 2020. Eu tenho alguns números aqui que é interessante, que nos coloca a ver o que está ocorrendo de fato em nosso país ou no mundo, né? Que essa questão agora diferenciada, que essa pandemia, o Covid-19, que atacou todos os municípios, estados e entes federativos, né? Então temos aqui, por exemplo, o ICMS, né? Aqui no ano de 2020, chegou a 51,59% de arrecadação, correto? Se nós pegarmos lá em 2019, o mesmo momento, que é o segundo quadrimestre de 2019, tivemos uma arrecadação de 61,38%. Então, se vocês perceberem de uma forma bem clara, que nós tivemos uma queda acentuada, assim, número simples, né? 10% de um ano para o outro, né? Isso foi em decorrência da questão da nossa estrutura econômica financeira do município, do mundo, né? Que foi afetada. Não é só o município, o mundo foi afetado. Então essa é uma que eu coloco. Outra que eu trago para vocês como curiosidade, né? Que também teve muita afetação com essa condição do Covid hoje, temos aqui o FPM também. Nós temos uma meta aqui, até esse momento, 59%, como menciona a Lucimar, 59,33%. E, pegando o segundo quadrimestre de 2019, tivemos um montante de 69,24%. Também uma queda de 10%. Né? Então, nós, avaliando esses percentuais de queda, identificando, nós podemos verificar que de fato, foi necessário essa aplicação do ente federativo para poder suprir as necessidades dos municípios pela questão da queda que foi acentuada tanto do FPM quanto do ICMS. Agora, o que a Lucimar perguntou sobre onde classifica as receitas do Covid, vocês podem sim encontrar boa parte dessa classificação aqui nas transferências, né? As demais receitas vinculadas, que aqui vão estar as transferências correntes, né, tanto estaduais quanto municipais. Aqui do RPM é só uma pequena parte que foi direcionada para o Covid, que veio de acordo com a legislação que foi direcionada para a sua aplicação. Mas boa parte dos valores, ele está nas demais receitas, onde está junto nesse valor, não está explicitamente aqui colocado. E aí fica lá as transferências, tanto federal quanto estadual, que fica ali naqueles 272 milhões. Temos aqui o controlador, Reinaldo. o controlador que quer colocar algum comentário interno nosso, geral, o senhor Turci. Primeiro vamos esclarecer também esse ponto do FPM. O que o governo federal fez foi, eu vou repassar para o município o mesmo, para o ano de 2020, o mesmo valor que foi repassado no ano de 2019, se eu não me engano, do período de março, né, porque foi só a partir da Lei 13.979 do governo federal, de 6 de fevereiro, que nós ficamos sabendo da pandemia, né? Então, o FPM é uma ajuda financeira ao município, não tem vínculo direto com o Covid, pode ser aplicado aonde quiser, ou melhor dizendo, aonde for necessário, onde quiser não, né? Não tem dinheiro, vai aonde quiser. Então, o governo federal está medindo. Em março do ano passado recebeu quanto? 100. Esse ano quanto? 90. Ah, então vou te mandar mais 10. E assim, ele está fazendo. Se eu não me engano, é março a novembro, não é? Então, essa é uma ajuda financeira, não tem vinculação com o Covid. Se nós entrarmos no site da prefeitura, vai aparecer lá um site lá da Covid, coronavírus. Ali tem o total da receita discriminada, que vieram aí são receitas que o governo federal pegou e falou, essa é para o Covid, essa é para o Covid. Não tem vinculação com o FPM. Tem emendas parlamentares também, que os parlamentares andaram mandando dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, Covid. Então, nesse site tem todas as receitas discriminadas
que vieram até agora, totalizando 31 milhões. Do outro lado, tem o total das despesas que foram empenhadas até agora, 28 milhões, tá? Nesse site também tem as documentações de doações recebidas, tem os contratos, os credenciamentos emergencial do pessoal que foi solicitado para a saúde, o aditamento de contrato da Damasco, porque tiveram que deslocar para o Meia-Lua, ali ficou UPA, ficou exclusivo da Covid, teve um aditamento, está lá no site também, tem um dicionário do Covid, tem um dicionário de termos da administração pública, né, para que o pessoal... foi empenhado, eles falam, o que será empenhado? Ali explica o que é empenhado, o que é liquidado, tá? Nesse site tem decretos, tem lei, tem o acompanhamento da evolução da pandemia. Então, esse site aí é um site interessante, que inclusive o GAECO, né, o grupo da policial lá de combate à corrupção, pediu a documentação, nós mandamos para ele, o Ministério Público pediu a documentação, nós mandamos para ele, o Observatório Social de Jacareí está monitorando isso, que o observatório é vinculado à Transparência Internacional. E a nossa nota lá, vou fazer um pouco do comercial da minha diretoria lá, a nossa nota lá está ótima, a nossa transparência está ótima. A gente sabe que tem alguma deficiência, né, porque, inclusive, uma questão lá de valor unitário, a gente só foi trabalhar isso lá para o mês de junho, julho, mas nós estamos trabalhando. Então, com referência à Covid, eu recomendo que entrem lá e vasculhem lá, e lá tem sim as receitas específicas para o Covid. Tá ok? Eu tenho visto bastante lá o portal da Transparência, inclusive, Turci, então se dá uma olhada lá, porque a última vez que eu olhei, está lá orçado o valor total gasto, né, que já passou dos 30 milhões, o empenhado e o liquidado. Mas quando você entra no detalhamento, aparecem os contratos, a última vez que eu olhei, até o dia 18 de julho de 2020. Então, não estava atualizado até o término desse quadrimestre, por essa planilha que está sendo apresentada para a gente. Então, eu não sei se... Eu acredito que não tenha sido uma proibição, porque é ano eleitoral, porque a gente vê lá a transparência mesmo, é detalhado onde foi gasto, qual secretaria, se for verba municipal. Então, essa questão da planilha lá está bem claro, né? Mas a última vez que eu olhei, a semana passada, estava no dia 18 de julho de 2020. Então, nem sequer chegou até o dia 30 ou 31 de agosto de 2020. Então, é bom dar uma olhada nisso, porque eu acho que isso não tem impedimento eleitoral. Mas, assim, está bem claro lá o quanto está sendo gasto, quanto está sendo pago, qual secretaria, né? E que, inclusive, tem algumas coisas lá que, se a gente for debater aqui que não é o momento, eu não vejo como despesa de emergencial Covid-19. Por exemplo, holofote na casa de passagem. Mesmo que seja pouco ou não, é uma coisa que eu não entendo ser emergencial do Covid-19. Mas, então, lá está faltando essa atualização dos gastos, tá? Os valores, mas não está os contratos com quem fez, tá aqui, que é bem detalhado até o dia 18 de julho que eu olhei. Eu acompanho direto essas discussões. E agora aqui também, Reinaldo, nos principais despesas, a gente olha lá do trabalho. Então, o orçamento era 13 milhões e acabou sendo usado 5 milhões e 845, 44,82% do orçamento previsto. Eu posso entender que isso houve uma economia ou não? Então, não podemos avaliar dessa forma. Porque nós tivemos a questão das contenções, até temos uma doutora aqui que possa me ajudar, se for possível, né? Se eu não estiver falando errado, temos a questão das pessoas ficarem em isolamento, né? Então, os municípios, como todos, não só o Jacareí, teve que passar por circunstâncias de ficar as pessoas, né, em isolamento nas suas casas e principalmente seus funcionários, para resguardar a saúde de cada um aqui dentro do município. E com isso, você tendo o funcionário
em casa, né, você não tem aquela obrigatoriedade de uma forma efetiva de alguns pagamentos, como eu falei inicialmente, aqui nós temos o Vale Refeição, por exemplo, que está incluso dentro dessa rubrica. Então, você não tem que estar cumprindo essa obrigatoriedade. Não que houve economia, mas sim houve o cuidado pela preservação do funcionário público estar dentro da sua casa sem aquele momento de pegar qualquer tipo de infecção nesse momento. É lógico que ficou alguns serviços públicos, né, essenciais, trabalhando de uma forma mais assim atenuada, que a tradutora sabe que a saúde ficou rodando, né, mas outros setores houve uma redução nos seus trabalhos, trazendo mais o trabalho home office, né, e com isso houve uma redução desses pagamentos. Então, o que possivelmente pode ter ocorrido nessa rubrica, por exemplo, é isto, tem um vale transporte também, que você não acaba não tendo gasto, porque o funcionário não se locomove para vir até o local de serviço, por não poder estar vindo, de acordo com as peculiaridades colocadas pela saúde mundial, né, que tem que ficar em sua casa. Espero ter respondido. E está acabando as questões aqui. Agora eu queria só uma sugestão, porque pois sim, chama a atenção da gente quando você fala despesa corrente. Outras despesas correntes, você falou que é de material de consumo, consultorias diárias, que deveria estar lá no encargo de pessoal. E é assim, é um valor que chama a atenção da gente. 265 milhões, que dá 54%. Aí a gente não consegue ver, o que chama atenção é o valor, e, assim, material de consumo. Peraí, mas se eu olhar material de consumo, ele vai estar implícito em outra dotação orçamentária. Material de consumo, todas as secretarias, as 19 secretarias, ela tem a dotação orçamentária de material de consumo, prestação de serviço. Então, fica assim muito subjetivo quando você entende que você fala assim, outras despesas correntes, material de consumo, consultoria diária, mas a consultoria, por exemplo, ela vai estar embutida numa licitação que já está vinculada numa outra secretaria. Então, fica assim muito subjetiva essa informação. Então, até vou fazer pedido de informação para me entender aonde foi isso daqui, porque é um valor que chama atenção, 265 milhões, né? Mas é só uma sugestão, porque não ficou esclarecedor da forma que você se expressou. Sim. Então, se é outras despesas desvinculada da dotação orçamentária que já é existente nas secretarias específicas, então eu não entendi muito aqui por que entrou aqui em outras despesas, material de consumo, consultoria, se ela for uma consultoria específica para alguma política pública, ela tem que estar lá naquela pasta, ela não tem que vir como outras. Então, eu queria maior esclarecimento para me entender esse montante que gasta. Eu vou explicar, pode ser? Pode? Então, nessa despesa corrente, né, devemos deixar claro o seguinte, que primeiro, toda essa despesa aqui elencada é do município inteiro, não é só da prefeitura. Ela é das fundações, das autarquias também. Então, esse valor é a somatória de tudo no município. Aqui, inicialmente, eu posso dizer especificamente, né, serviço de consultoria hoje não é executado dentro do município, pelo menos na prefeitura. Não temos grandes contratos, né, nesse sentido. Aqui foi só uma informação complementar que não necessariamente tem esses gastos de uma forma atenuante, como você menciona inicialmente. O que temos bastante aqui, sim, é uma coisa pertinente à situação que ocorre hoje, são serviços de pessoas jurídicas, né, que você atende o município inteiro, e com essa questão agora da pandemia, tivemos que ter maior contratação de serviço, até o Turci comentou aqui inicialmente que pelas faltas de médicos tal, você tem que ter novas inclusões de trabalho e serviços terceirizados muitas vezes, então você tem a inclusão aqui de serviço de pessoa jurídica entre os contratos, né, de todo o município, em todos os seus aspectos, né, de manutenção, para que a máquina possa continuar em funcionamento. O material consumo, ele é citado aqui porque ele também faz parte desse grupo, mas não necessariamente é todo esse montante, e tem que deixar claro também que esse material consumo, ele vai entrar as medicações, todas aqueles valores gastos para atender a municipalidade dentro da sua necessidade, que são os remédios, né, as vias. Você precisa comprar o material para você arrumar as vias, você tem o serviço que é executado e tem também os materiais que são comprados para ter assiduidade, né,
de colocar o município em ordem. Então, não necessariamente é só essa colocação. Temos vários gastos que são acoplados, que envolvem o município por um todo. Espero ter respondido sua pergunta melhor da colocação anterior. Então, não esclareceu, porque assim, como você falou assim, eu tenho um gasto com remédio, eu tive que comprar uma compra maior do remédio. A gente tem um aditamento na pasta da saúde. A gente vou comprar material para fazer pintura, melhorar uma estrada. Você vai ter o orçamento na Secretaria de Mobilidade. É que aqui é um resumo. Então, aqui é um resumo. Colocando separado dessa forma, dá um entendimento meio errôneo aí. Então, mas essa separação que você... A forma que você explicou não é esclarecedor, porque, que nem, por exemplo, o exemplo que tu citou ali, do emergencial de se contratar, redobrar o aditamento do caminho da Masco. Ela não tem que entrar aqui, ela tem que entrar na pasta, no contrato de aditamento vinculado na pasta da Secretaria de Saúde. Não tem que estar aqui, ela tem que estar no orçamento do gasto da saúde. Por isso que eu falei, a forma de vir separado da pasta da Secretaria que está confundindo a apresentação. Então, só para deixar claro mais um pouquinho, esse quadro que você menciona são as fontes. Se são as fontes, eu tenho que englobar, de acordo com a LRF, a apresentação, todas as secretarias. E você pode pegar, se você voltar 2 slides para trás, se pegar desse slide e retornar 2 slides, você vai ter as principais despesas por função, né? Sim. Então, temos que entender que função é uma coisa, fonte é outra. Função é quando é aquilo que você está pedindo. Nós estamos esclarecendo de uma forma mais clara e evidente qual está sendo os gastos por cada secretaria, de acordo com o orçamento. Agora, esse outro quadro que você menciona, que é os 2 posteriores, que é despesas correntes, aqui é um resumo geral de todo o município, de acordo com a LRF na apresentação, que nós temos essa colocação. Então, para não confundir da forma que você menciona inicialmente, é feito 2 quadros com as principais despesas, que não é obrigatório colocar aqui nessa apresentação, para que haja um melhor entendimento da forma que você pleiteia, para que as pessoas possam entender melhor. Então, nós temos 2 quadros anteriores, que traz de uma forma clara, evidente, o quanto é a meta orçada para cada secretaria e o quanto se consumiu para cada um. Esses valores estão todos eles inclusos nesse slide que você me comenta, que é um resumo de todo o apanhado feito anteriormente. Então, nessa página que você chamou a atenção, tem outra lei que você fala assim do gasto com o urbanismo. Juntas várias ações, vários trabalhos de infraestrutura, serviços urbanos e transporte urbano. E nós sabemos que aqui mostra que tem a meta de 147 milhões, né? E daí foi gasto 28 milhões. Só que daí a gente pega, por exemplo, transporte urbano, houve um aumento no seu contrato, por conta do emergencial do Covid-19. E aqui, mas assim, se usou muito pouco desse orçamento. Então, aonde que está guardado esse dinheiro aqui, Reinaldo? Então, e aproveitando falar nisso, para mim não esquecer de perguntar, sim, a questão, a aplicação da prefeitura. Onde que aparece aqui? A aplicação da prefeitura. Ele vai estar lá nos quadros de receitas, né? Deixa eu só abrir aqui rapidamente para te trazer o quadro correto, né? Nós vamos estar aqui no quadro de receitas por fontes, né? Nós vamos ter aqui receita patrimonial. Então, na quadro por fontes do CIMAR, que seria o slide 14, tem embaixo aí, tem uma página 14, bem no cantinho inferior direito. Inferior direito. 14. Vou esperar você chegar na página, eu explico para você. Tá meio... É mais uma. Está bem desorganizado aqui. Pode ir indo. Mais uma. Acho que é essa daí. Aqui é 9. Tem receita patrimonial aí? Receita corrente. Isso, essa aí. Tá. Receita patrimonial. Está na primeira, segunda, terceira linha. Descendo aí, você tem uma meta orçada de 33 milhões. Está vendo? Isso. É aqui que enquadra todas as receitas do município. Tem que ficar claro, porque senão pensa que é só da prefeitura. Não. Tem que PMJ, tem Fundação Prolar, Fundação Cultural, SAAI, prefeitura. Então, todas as aplicações do município, né, ela está aqui nessa rubrica.
de receita patrimonial. Então, aqui seria as aplicações financeiras, investimento financeiro, dinheiro mesmo. Aqui, de todas, da prefeituras e autarquias. De tudo, autarquias e fundações. Tá, então, hoje a prefeitura, eu posso falar que ela tem, o orçamento público, ele tem um investimento em ações financeiras de 33 milhões, é isso? Então, vamos pontuar. Desse montante temos IPMJ, Prefeitura, Fundação Cultural, Fundação Prolar, SAI, cada um com a sua peculiaridade. O PMJ, ele tem a premissa de angariar mais recursos para que os funcionários possam aposentar com segurança. Então, é como o Lucimar comentou, se faz aplicações de acordo com a legislação que o PMJ segue, que pode ocorrer, possivelmente, em rendas variáveis, como o Lucimar comentou. Então, mas o IPMJ ele tem muito mais que isso de aplicação. Pois sim? Desculpa. O IPMJ, ele tem muito mais que isso de aplicação. Então, está errado. Não, aqui é só rendimento. Aqui é só o rendimento. Só o rendimento. Aqui, gente, é só o rendimento. Né? Esse fica claro também, Lucimar, que é só o rendimento, não é o montante aplicado. Perfeita colocação do Lucimar, deixa claro para quem está ouvindo. É só o rendimento. Perfeita colocação que a gente pode esclarecer para quem possa estar com dúvida. Então, é o rendimento. Acho que agora ficou melhor, né, Lucimar, também. Agora esclareceu um pouco. Perfeito. Porque você falou que tem as autarquias que a gente sabe que o SAI tem também, vamos dizer assim, uma poupança, né, uma economia centrada, ao IPMJ também. Então, eu falei, opa... Essa economia que acontece, né, é primeiramente para o IPMJ poder aposentar, e as autarquias e fundações do município têm que pensar no 13º do funcionário, que tem que ter aquela provisão ali para que não ocorra problemas na hora que chegar o pagamento na hora certa, né? Então, é um pouquinho também. Então, aqui é rendimentos somente de todo o município. Okay? Agora, só para encerrar aqui, sim, não tem como de não observar o fiscal da saúde, né? Aqui está falando que já gastou até agosto de 2020 33,14, ou seja, 118 milhões na saúde. Nessa porcentagem, é só do orçamento público, do cofre público da prefeitura, ou também está inserido as emendas que vêm do governo federal? Tá, então vamos aqui então. Porque a lei fala que é 15% do orçamento do município. Isso. Então, mas aqui está dando 33%, né? Então nunca um prefeito consegue gastar 15% na saúde, porque é enxugar o chão com a torneira aberta, né? Porque é a política pública mais emergente e necessária. Mas a minha questão é só simples. É esse 33,14%, 118 milhões, é só do orçamento do cofre da prefeitura, ou tem também de outras receitas vinculadas? Então, aqui, esse valor aqui que tem colocado, ele é somente o orçamento público. Então, todas as receitas que o município recebe, nesse montante aqui, 357 milhões, nós, município, devemos aplicar no mínimo 15%. Só que nós já aplicamos 33,14%. Então, é um dinheiro que ficaria para o município, mas ele é seguro, de acordo com a legislação, que tem que ficar para o município. Só que nós, se você olhar aqui, nós tivemos um gasto superior, que tivemos uma situação diferenciada, que é a questão da saúde, nesse momento, e está tendo um gasto bem maior do que o previsto, bem maior do que o previsto. Então, temos aqui, só para a gente entender melhor esses números, então, temos 357 milhões de receita que o município recebeu, que é receita de FPM, de ICMS, de IPVA, de tudo. Aí, essas receitas que recebeu, o município tem que fazer a aplicação mínima de 15%, que é o dinheiro dela, mas tem que ficar 15% para a saúde. Só que nós, de acordo com a necessidade momentânea que o mundo estabelece nesse momento, já chegamos a 33%. Então, ele é recurso nosso, que nós recebemos de diversas fontes, como você mencionou. Federal, estadual, federal, estadual. Outras receitas. Então, a gente recebeu fontes, né? E essas fontes, por obrigatoriedade, pela lei, temos que aplicar esses 15%. E já chegamos a uma aplicação 33%. Só que deixar bem claro uma coisa. Aqui eu comentei com vocês que é o empenhado. Se é o empenhado,
aqui que nós pagamos, porque ainda tem notas fiscais, serviços de materiais e de mão de obra que precisam ser entregues para poder pagar. Então, tem que ficar muito claro isso também. Mas, de certa forma, está comprometido. Está comprometido, exatamente, está comprometido. Mas não posso deixar claro que está pago. Está ainda em processo de pagamento. Um número que eu trouxe aqui, que eu acho que é bem interessante, é se compararmos a aplicação do mesmo período do segundo quadrimestre de 2019 e 2020. Nós tivemos uma aplicação de 31% em 2019. Em 2020, estamos com 33% de aplicação. Aqui, a grosso modo, fazendo uma conta bem simplória, temos 5% de aplicação a mais do mesmo período, que dá um montante aproximadamente em reais de 18 milhões que nós estamos aplicando em comparação ao mesmo período que eu estou comparando ao ano 2019, né? Então, finalizando a sua questão da pergunta, esse recurso é de tudo que vem, como exemplo, FPM, ICMS, então pode vir do Estado quanto do Federal. Desse valor, 15% é obrigatório. Só que nós já empenhamos 33% com o compromisso, como você menciona, de pagamento com a sua efetivação, tanto da entrega do produto ou do serviço prestado. Acho que eu respondi. Perfeito. Obrigada. Nada. O nosso controlador interno geral, o senhor Turci, tem um complemento para nós. Acho que tirei o dia para dar uma lapidada aqui. Nós temos um orçamento de R$1 bilhão. Se eu aplicar 33%, isso quer dizer que são 330 milhões. Esse é um raciocínio que todo mundo faz, é um raciocínio incorreto. Porque eu não posso pegar o dinheiro do IPMJ para jogar na saúde. Eu não posso pegar, né? O IPMJ está dentro desse 1 bilhão. Eu não posso pegar o dinheiro do SAI para jogar na saúde. Eu não posso pegar o dinheiro das fundações para jogar na saúde. Então, não é 15% do orçamento e não é 25%, no caso da educação, do orçamento. É 15 e 25 de algumas receitas. Exclui SAI, exclui IPMJ, fundação, exclui tudo. É só de algumas receitas da prefeitura. Basicamente, a IPTU, dívida ativa, ICMS, IFPM, PVA, só. ICMS. Então, o 1 bilhão, a gente tira o IPMJ e as autarquias, já não é mais 1 bilhão, já cai para uns 800. Desses 800, tira quanto que tem de receita de capital aí? 200 mil? Deixa eu ver aqui. Isso? Procura para mim aqui, por favor, a aplicação na saúde. Tudo bem, vai, tira dos 800 e tira 200, já é 600. Então, é 15... 200 mil pouquinho, 224 mil. Tanto que o 33, ele é sobre 360 milhões, de janeiro a agosto, tá? Por quê? São de algumas receitas. Artigo 259 da Constituição Federal, sei lá, não lembro direito. Então, esse é um outro mito que o pessoal tem, que é 15% do orçamento. Não, 15% de algumas receitas. Tá? Algum outro vereador também quer questionar, fazer alguma outra pergunta? Considerações, Patrícia. Boa noite a todos. Boa noite. Fazer algumas considerações. E aí, pegando o gancho do controlador, né, que aí deixa a gente cada vez mais desesperado, né? Porque se tem uma meta de 1.200, né, e acabou sendo 711, onde você tem uma receita que tem uma queda, na sua maioria, de todos os impostos, em torno de 50 e pouco,
e a gente vê que só realmente se manteve estável foi IPVA, a gente sabe por quê, né? Quem precisa trabalhar com carro precisa do IPVA. Então, o pessoal precisou tirar de algum lugar para poder manter o IPVA. Mas as receitas correntes do município, como vocês colocaram, IPTU, ICMS, ISS, que são os serviços prestados às empresas que são no nosso município, caíram assustadoramente. E isso impacta todos os setores. Mas, assim, a grosso modo, pegando no final aqui, os resumos, vamos dizer assim, onde a gente vê uma receita, que era 1.200, mas que, na real, nesse quadrimestre, foi de 711. E a gente, quando avalia as despesas num todo, e a gente vê que o total dessa despesa foi 588, tem um capitalzinho de giro aí de 100 e pouco, né? E aí eu penso, se tem um capital de giro 100 e pouco, e boa parte ficou home office, como você mencionou, cultura, esporte, realmente isso aconteceu, né? E a gente, num todo, a prefeitura, ela teve nas suas frentes de trabalho o serviço social, a saúde, minimamente a infraestrutura, a educação, para manter as crianças mesmo em casa, e a gente teve esse capitalzinho aí de 100 e pouco, e se você olhar aqui, infraestrutura, eu vou voltar aqui, teve uma queda na infraestrutura, no urbanismo e infraestrutura, que a gente tinha uma menção de 147, e nesse quadrimestre a gente só teve 28, e teve esse capital de giro. Será que não seria interessante redimensionar isso, né, para algumas outras estruturas que seriam interessantes para essa cidade nesse quadrimestre, já que teve esse capital, ou não teve esse capital, né? 700, 588. Então, fiz uma continha básica de diminuição. Eu vou fazer uma colocação para ajustar a colocação que você fez para o melhor entendimento, né? Então, temos que ter claro o seguinte. Primeiramente, a palavra conhecida como capital de giro, ela pode... usei, mas não é isso. Se você me permite, eu vou fazer uma explicação rapidamente, que ela é importante entender essa palavra, senão a gente acaba confundindo todo o entendimento. Capital de giro é quando você tem dinheiro. Dinheiro na sua mão. Temos que entender que, quando a gente apresenta aqui, nós estamos apresentando o orçamento. Sim. Quando a gente fala em orçamento, é aquilo que é projetado na LOA, né, no ano anterior para este ano, onde você tem uma meta de gastos orçamentários em X valor. Então, quando eu menciono aqui para vocês como meta anual orçamentária, é uma proposta que aqui a Câmara aprovou no final do ano passado como possibilidade de gastos dentro do ano 2020. Né? E quando a gente olha aqui, que aparentemente a gente consegue identificar que tem uma possível ganho nesse valor, não é necessariamente dessa ordem. Por quê? Nós estamos falando explicitamente aqui somente de orçamento, não de recursos financeiros de fato, que é o tal capital de giro, sim. Então aqui temos que entender o seguinte, quando eu falei a toda a minha apresentação, eu deixei claro que aqui é o liquidado. Isso quer dizer o quê? Que nesse momento que eu apresentei aqui, esses dados, não está o empenhado. Se nós fizermos o empenhado, até eu pegar o balancete aqui, o empenhado ainda está um valor muito maior. Só um instantinho, eu vou pegar aqui o número que eu não tenho de cabeça. Só um instante. Bom. Só um minutinho. Aqui, ó, nós temos até esse momento empenhado 610 milhões. É empenhado, tá? Sim. E aqui a gente fala em liquidado 588 milhões, que dá uma diferença aqui em torno de 22 milhões aproximadamente, que ainda não pagou, que está em processo de entrega de serviço ou de material. Né? Então, temos que deixar muito claro e evidente nas colocações que, primeiramente, capital de giro é quando você tem dinheiro. Nós estamos falando estritamente a todo esse momento aqui de orçamento. Orçamento, a gente vai de acordo com que nós temos expectativas de ter
dinheiro no momento. E nesse momento nós estamos passando, né, todos os municípios, não só o nosso, mas o mundo inteiro está passando com dificuldades financeiras para poder lidar com esse momento novo que é a pandemia. Então aqui não está tendo simplesmente uma economia, está tendo uma prudência na hora de você prometer serviços que você possa não conseguir cumprir a pagar na frente. Então, necessariamente, não é você fala assim que está tendo uma gordura, está tendo uma prudência para que nós não empenhamos um valor estratosférico, embora o orçamento comporte, que é 1 bilhão, né? Mas estamos fazendo uma forma equilibrada, atendendo às necessidades que o município precisa de uma forma essencial e, ao mesmo tempo, tendo a premissa de não contrair muitas dívidas que possamos futuramente não ter condições financeiras de pagar, que é onde você comenta de uma forma bem colocada o capital de giro, que nós não temos ele de uma forma tão explícita. Então, temos que ter essa prudência. Não sei se eu consegui te responder de uma forma efetiva a sua pergunta. Mais ou menos. Orçamento 1.200, mas assim, receita, despesa. Isso. Eu foquei nisso. Nem certo. Orçamento. Receita, despesa. Receita é essa, despesa é essa. Isso. E da despesa, você acabou de falar que foi 600... o empenhado 600 o empenhado. E pouco, aqui, como e ele o comprometido 20, dá isso. 640. Tirando, dá mais ou menos uns 640, não é isso? Não, é 610 milhões empenhado. Mais o comprometido. Não, é o total. Esse empenhado já inclui esses 588 que já foi pago. Né? Então, deixando claro que não é uma gordura, mas sim uma prudência de não executar o orçamento na sua íntegra sem ter possivelmente o capital de giro de verdade para cobrir essas possíveis despesas que vão ocorrer. Você está dizendo orçamento, mas 700 não é orçamento, é receita, mas tudo bem. Beleza. Tudo bem, obrigada. Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Boa noite. Boa noite, pessoal da mesa, boa noite, os vereadores presentes, público que nos assiste em casa. Muito bacana aqui a apresentação do Nobre aqui. E também quero agradecer também a contribuição do Turci, porque muitas vezes aqui, em discussões aqui, o próprio sindicato ele aponta muito que existe aí uma margem ainda, quando a gente estava falando dos 35%, que na verdade é 54%, exatamente. Por que não se dá mais aumento para o funcionalismo? Por que não se contrata mais pessoas? Né? E o Turci acabou de esclarecer o porquê que não, né? Que não tem essa gordura toda que as pessoas pensam. Seria importante nas próximas, até se puder trazer o quanto seria essa sobra, né, Turci? Não sei se vocês conseguem fazer essa matemática entre o que gasta e essas despesas com esse pessoal que não é contabilizado, não entra aqui, o sindicato e outras pessoas, eles não sabem fazer essa matemática. Elas vão estar dentro daquelas despesas que a Lucimar comentou, que vai estar lá naquele quadro, né? Vai estar tudo dentro, né? Naquelas outras despesas correntes, né? Então, ela vai estar dentro daquele quadro grandão, que até a Lucimar achou um valor muito alto até, então ele vai estar ali dentro, esses valores, né? Então, a classificação fica ali, que de acordo com a legislação para o Tribunal de Contas, que ele faz, né, toda a fiscalização do município, ele ainda não tem a obrigatoriedade da qual o Turci coloca para fazer a sua inserção. Porque se fosse sim uma forma que tivesse que colocar, ela teria a sua classificação lá em cima no pessoal em cargos, né, que no momento não está, devido ainda à própria inserção da lei não ter essa obrigatoriedade, embora ela cite. Temos que ter claro que a citação é uma coisa, mas a questão de funcionalidade, temos que respeitar os tribunais nossos regionais, que nos dão as informações e orientações necessárias para os cumprimentos dessas informações. Muito bem colocado, estou satisfeito. Obrigado. Okay. Tem uma pergunta mais aqui. Algum vereador? Não? Não tendo mais perguntas? Não, tem do internauta, perdão. Oi? Internauta, posso? Aqui. Desculpa. Não tendo mais perguntas dos vereadores, eu abro agora para as perguntas enviadas pelos internautas, e a Deise vai ler algumas perguntas, por favor, tá, Priante, para que você possa responder. Então, aí as perguntas? Então, tá bom. Vou ler aqui a pergunta do internauta. Senhor Felipe Félix. A pergunta dele. A LIC, Lei de Incentivo à Cultura, deste ano não foi aplicada devido à pandemia. Ponto. Ele afirma:
O orçamento destinado a essa lei foi congelado para o ano que vem, ou foi remanejado para outra esfera. Aí aqui, com ajuda, tem que salientar sempre, deixar claro aqui, que quando estamos na tribuna, temos o apoio de toda a equipe, e a equipe fortalecida nos coopera nas respostas. Temos o controlador geral, temos aqui o controlador, o Edivan, que é o controlador orçamentário e financeiro, na presença do Francisco, e temos aqui a nossa equipe, que está aqui a postos da finanças. Eles juntos aqui, o Turci mais o Edivan, a equipe toda aqui, trouxeram uma resposta para que nós possamos satisfazer o Felipe Fênix, que é o seguinte: não foi remanejado para outra esfera. O superávit financeiro de 2020 será acrescentado na LOA 2021 para andamento dos projetos conforme liberação da Fundação Cultural Jacareí. Tem que deixar muito claro que, nessa complementação aqui, agradeço aos amigos, que o orçamento ainda não foi finalizado. Vocês irão aqui aprovar esse orçamento ainda, Então, inicialmente, isto é a colocação que é feita nesse momento, mas na hora que vocês forem fazer as devidas considerações de aprovação, aí vocês vão estar vendo de uma forma clara, efetiva e evidente aquilo que o próprio internauta pergunta aqui. Neste momento, essa é a proposta que temos inicialmente, mas vocês que estão aqui precisam, de uma forma efetiva, avaliar, quando vier as peças orçamentárias, como que ficou esse procedimento. Ô, Reinaldo, só posso... Não vem? Eu não entendi aqui, então. Ô, Reinaldo, posso só uma parte? Eu acho que está equivocada a sua resposta. Não vem. Porque você só vai saber do superávit financeiro dia 31 de dezembro. Então, todo esse dinheiro dali está sendo depositado numa conta bancária. Está caindo lá. Dia 31 de dezembro, vou chegar lá e falar, tem 100 mil. Só que a LOA já veio aqui dia 30 de setembro, desaprovado. Então, vamos supor, a LOA foi aprovada... Dá licença, só um minutinho. Turci, só um minutinho. Acho que precisa passar o microfone para você, senão as pessoas não vão saber a resposta. Você pode, por gentileza, repetir no microfone? Eu posso colocar aqui? Perdão. O Turci, obrigado pela colocação. Vou colocar como ele me colocou aqui. Até foi dúbia aqui a resposta. Nós temos o encerramento do exercício, Então, até o fechamento da LOA, você não tem todo o encerramento do valor financeiro que vai ser arrecadado pela LIC. Porque a LIC é uma lei de incentivo à cultura que tem um percentual que, de acordo com a arrecadação, você tem que dispor isso para aplicação. Então, como falou o Turci perfeitamente, vai ficar numa conta corrente. Nessa conta corrente, até o final do ano, ele vai colocar um valor maior, possivelmente, do que está nesse momento. Esse valor, que porventura você não tem como colocar numa previsão de orçamento para o ano seguinte, você vai ter essa gordura que vai estar sendo possivelmente acrescida como superávit financeiro para o próximo exercício, Então, só para fechar o entendimento mesmo, até agradeço aqui a colocação do Turci, que é o seguinte: até o encerramento da LOA, que é o prazo agora em setembro, você vai ter um valor na conta. Nesse valor, vai ter uma estimativa que a equipe do orçamento vai estar propondo para vocês para a meta para o ano que vem. Ponto. Só que pode ser que, se as receitas tiverem o seu crescimento, o seu desenvolvimento, vai ter um valor maior desse valor aplicado na conta, que a gente não tem como saber, que muitas coisas podem ocorrer de outubro, novembro e dezembro de arrecadação. Aí, uma vez que esse dinheiro está na conta, mas você não colocou no orçamento, não tem problema. Esse valor, ele passa para o ano seguinte como superávit financeiro, que é o dinheiro. Aí, nisso, você faz um decreto de excesso da arrecadação, possivelmente, se você ver que, quando você projetou o seu orçamento, não foi o suficiente que arrecadou naquele momento, naquele período. Então, são essas as possibilidades que podem ocorrer. Eu acho que, na forma que eu li aqui a resposta, como me trouxeram, eu vejo que eu não interpretei da forma como foi colocado. Então, agora, com a ajuda, colocamos melhor a colocação, acho que ficou mais claro para todos também. Posso só dar uma parte, Reinaldo? Foi sim, pode sim, por favor. Não mudou a lei da LIC. Oi? Não mudou a lei da LIC. Não mudou a lei da LIC, lei de incentivo à cultura. Não mudou, isso, perfeito. Então, não mudou. Então, não mudou. Como que funciona? Eu estou ficando perdida na resposta de vocês. Porque como que funciona a lei da LIC? Abre-se o edital para inscrição dos projetos. Os projetos são avaliados
para atendimento da Lei 8.066, a documentação. Se não passou a documentação, daí então a bancada nem olha o projeto. Os projetos selecionados, eles, junto com o presidente da Fundação Cultural, vai buscar diálogo junto às empresas. As empresas que vão financiar os projetos. Os projetos eles foram aprovados, selecionados, mas ainda não houve tempo hábil para execução do projeto. Então, não é um dinheiro que cai na prefeitura, que já está na prefeitura. A pergunta que o cidadão fez deu a entender que o dinheiro da LIC já está no orçamento, no cofre da prefeitura. Não está, porque ele vai ser dialogado com o presidente da Fundação Cultural e com a empresa que vai deixar de pagar os seus impostos para o cofre da prefeitura e vai indicar, incentivar o projeto cultural. Então, esses projetos que esse ano não passou de R$600 mil, se eu não me engano, foram 9 projetos culturais. 600 mil, isso. Então, não passou de R$600 mil, esse dinheiro não está no cofre da prefeitura. Ele ainda vai ter que ser buscado o incentivo das empresas, que ela pagaria as dívidas de imposto ou um outro encargo para a prefeitura, ela vai direcionar, assim como tem para o esporte, para aquele projeto. Então, tem que deixar isso bem claro, o dinheiro não está na prefeitura. Ainda ela vai buscar na empresa e daí depois vai direcionar. Porque muita coisa que muitas pessoas não sabem, Reinaldo, que a prefeitura ela só pode pagar qualquer compra de material de consumo, qualquer prestação de serviço depois do executado. A mesma coisa é o incentivo para os projetos culturais vinculado ao LIC. Então, primeiro, o provedor lá que ganhou o projeto, né, ele vai executar uma parte do projeto, apresenta notas fiscais, apresenta a planilha de gasto, e daí sim a prefeitura repassa o valor gasto. Não é nem 100%, não é à vista, vamos dizer assim. Então, tem todo esse processo que demanda a lei. A prefeitura só pode pagar qualquer compra, qualquer serviço, mediante a execução. Então, muitas vezes as pessoas pensam que não, lá, a empresa ganhou o dinheiro da obra, mas nem terminou. Não, ela só recebeu aquilo que ela comprovou que executou, né? Então, é bom deixar isso claro para o município. Ele vai pensar que o dinheiro da LIC já está, né? Já está no cofre público e só ir lá colocar o projeto em prática e recebe. Então, não é simples. A LIC é diferenciado. Então, como eu falei aqui... Nós temos mais perguntas do internautas? Não, podemos passar para a próxima? Eu só quero deixar claro, o o senhor colocou aqui, que a forma que eu coloquei aqui, eu não afirmei em nenhum momento que está o dinheiro na conta. Nós temos aquelas empresas que trocaram, né, o pagamento do seu imposto para incentivo na cultura, né? Então, temos um saldo, sim, que eu não recordo agora o valor exato, remanescente na conta, que, devido à pandemia, as ações culturais estão suspensas nesse momento. Então, a pergunta do internauta, ele pergunta assim, se aquilo que não foi de uma forma inicialmente, possivelmente aplicada, se ele vai para o outro ano. Nós estamos explicando somente a pergunta que ele fez, que é simples, no sentido assim, aquele recurso que... Sim, aquele recurso, perfeito. Aquele recurso que nós temos na conta corrente, que eu não me recordo o valor agora, eu posso depois levantar, deve ter um valor na conta, que esse valor ainda não foi direcionado porque está suspenso as ações culturais. Então, o que ele pergunta aqui, se algum recurso financeiro que você possa ter ali, né, quanto que vai ser aplicado. Todo o orçamento que vocês aqui vão projetar na LOA, né, para o ano que vem, vocês vão estimar um valor possível de aplicação, né, onde a empresa vai trocar o seu imposto, né, por aplicação na educação, na cultura para o ano que vem. Só que pode ser que ocorra, né, empresas, mesmo na pandemia, que ela venha aqui no município e queira trocar, né, então isso pode ocorrer, né. Eu não tenho essa informação agora, nesse momento, porque é uma ação diretamente, como falou o Lucimar, direcionada à Fundação Cultural, que precisa avaliar toda essa documentação que ela mencionou, se vai ser aprovado ou não, se vai ter. Então, deixando bem claro que o orçamento, ele é projetado aqui por vocês, ponto. Uma vez que projetou, nós temos que, na demanda desse período, pode vir empresas, neste momento, mesmo não tendo aplicação na cultura nesse momento, mas ela pode querer trocar
para ela poder incentivar a cultura em algum momento. Esse valor vai ficar nos cofres, só que a gente não tem como saber qual vai ser o montante e qual o valor que vai estar nesse momento. Aí, é isso que eu quis dizer aqui. Se houver esse dinheiro possivelmente trocado, aí sim, esse recurso, como não vai estar... Pode ser que não esteja no orçamento, que eu tenho que avaliar o orçamento ainda, não está fechado, né? Não somos nós que concluímos esse momento, então está sendo feito todos os estudos. Se passou o ano, o orçamento projetou, um exemplo hipotético, 100, e você tem 200 na conta, aí esse 100 você vai classificar no ano seguinte, para não ter a perda daquele valor, daquele valor financeiro, você joga para o orçamento como superávit financeiro. Foi essa colocação que eu quis trazer, né, porque ele pergunta, vai estar no orçamento? Então, primeiramente, vai ter um valor no orçamento, que vocês vão estar analisando aqui, ponto. E se no decorrer desse período, alguma empresa trouxer benefício que ela queira trocar, vai ter um dinheiro que vai acopando ali naquela continha, que é dinheiro mesmo. Só que não tem como saber qual vai ser a quantidade. Se esse valor for superior, né, ao valor que está estimado, aí você pode colocar como um superávit financeiro no ano seguinte. É isso que eu quis dizer inicialmente. Nós okay? temos mais perguntas do internauta? Não. Somente essa? Somente essa. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Com tipo de esclarecimento? Então, eu gostaria de agradecer ao Reinaldo Priante, que veio aqui expor, fazer toda essa explanação. Agradecer a presença da vereadora Márcia, a vereadora Lucimar, vereador Juarez Araújo, Sônia Patas da Amizade, a todos vocês que acompanharam a audiência pela TV Câmara, pelo Facebook. Eu declaro agora encerrada a presente audiência pública às 20 horas em ponto. Agradeço, encerro, né, a presente audiência, agradeço a presença de todos vocês. Boa noite. Produto que foi obtido por meio de um crime é um problema em vários sentidos. Você estimula crimes, não tem garantia sobre a compra e ainda comete outro delito. Mas tem lei para isso? Tem sim, é o crime de receptação. É quando você compra algo sabendo que foi roubado, furtado ou obtido de forma ilícita. A pena prevista é de 1 a 4 anos de prisão e também multa. Confira este e outros programas nas redes sociais da TV Justiça. O excesso de velocidade é uma das infrações mais comuns entre os motoristas. Mas você sabia que também é proibido dirigir devagar demais? Conduzir o carro na faixa da esquerda abaixo da metade da velocidade da via, retardando e obstruindo o trânsito, é infração média, com 4 pontos na carteira e multa. Por exemplo, se uma via permite velocidade de 80 km por hora, o motorista não deve dirigir abaixo de 40. Confira mais na programação da TV Justiça e nas nossas redes sociais. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com um dos radialistas mais conhecidos aqui do Vale do Paraíba, também do Brasil, o Gilberto Vasconcelos. Muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui no nosso programa. Obrigado a você, Rodrigo. É uma alegria muito grande poder vir aqui, né, fazer parte do seu programa. A gente não sabe se tem muita história para contar. Na realidade, a gente teve, como você disse, né, um período, né, que a gente trabalhou em meios de comunicação. E agora a gente já se aposentou, né? Faz algumas coisas, mas a gente sempre tem o prazer de estar aqui. Quero agradecer ao meu amigo, o Fênix, que
que insistiu que eu viesse aqui e falou com você, eu sou a produção.